Olá, esse vídeo é sobre resolução de questões de Química do Enem. Eu sou acadêmica da UEAP, da Universidade do Estado do Amapá, me chamo Ana Flávia, sou do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. Faço licenciatura em Química, estou no 5º semestre. Como falei, sou bolsista, me chamo Ana Flávia Matos dos Santos. A professora supervisora é a Anne Caroline Pacheco, da Escola Augusto dos Anjos, professora de Química. O coordenador da área de Química da UEAP, é o professor doutor Francisco Diniz. Essa é a Escola Estadual Augusto dos Anjos, a qual estou lotada pelo Programa Institucional de Iniciação à Docência. Vamos lá agora para as questões, Separei algumas questões do Enem de soluções para a gente resolver. A primeira questão é essa, do Enem de 2016, questão de número 56. Vamos lá. O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, comumente utilizada para higienização ocular, nasal, de ferimentos e de lentes de contato. Sua concentração é de 0,90% em massa e densidade igual a 1 grama por ml. Qual a massa de NaCl em grama deverá ser adicionada à água para preparar 500 ml desse soro? Vamos lá grifar e prestar atenção aí nas informações principais para que a gente resolva o que a questão pede. O que a questão pede? A massa em grama de NaCl necessária para preparar 500 ml, mililitros, de soro fisiológico. Então, esse cálculo não é muito difícil, A gente tem que ter em mente aí que essa concentração, que está falando aí, sua concentração é de 0,90% em massa. O que isso quer dizer? Quer dizer que em cada 0,9 NaCl, que é do meu sal, gramas do meu sal, eu tenho 100 gramas de solução de NaCl. Nós sabemos que a solução ela é o somatório do soluto e do solvente. O soluto é o que está em menor quantidade, é o sal, exemplificando aqui, é o sal, no caso, é o NaCl, e o solvente é a água, uma solução aquosa, ou seja, uma solução à base de água. E o que isso quer dizer? Na verdade, 100 gramas de solução quer dizer a massa daquela solução, e não o volume daquela solução, O volume é em litro, ml, essas coisas, e a massa em grama, quilograma, enfim. Então, essa relaçãozinha aí de concentração quer dizer isso, que a cada 0,9 gramas de NaCl eu tenho 100 gramas de solução de NaCl. E a densidade é igual a 1 grama por ml. A gente tem que lembrar aí, da relaçãozinha de densidade, que é a proporção entre massa e volume, a divisão entre massa e volume, aí massa da solução, volume da solução, e a densidade, a gente sabe aí, nesse caso, a densidade é igual a 1 grama por ml, ou seja, a cada 1 grama da minha solução eu tenho 1 ml de solução, entendeu? É bem equivalente. A gente sabe que tem soluções mais densas e menos densas, Por exemplo, uma solução mais densa, um exemplo aqui, é 1 ml de um óleo. Essa solução de óleo, se eu colocar 1 ml, gotejar 1 ml de óleo e pesar, muito provavelmente vai dar mais de 1 grama em massa. Por quê? Porque aquela solução, aquele óleo, ele é mais concentrado. Ele é mais denso, ele é mais pesado, entre aspas. E temos soluções menos densas, que a gente coloca uma quantidade em volume e a gramagem, é menor. Por quê? Porque é menos denso. Nesse caso, dessa concentração e dessa densidade, eles são proporcionais, Se eu botar 1 grama em uma balança, vai ser 1 ml, se eu botar 1 ml, vai ser 1 grama. Tá? E aí vai ficar mais simples ainda o nosso cálculo. Ele quer a massa de NaCl para preparar 500 ml do soro, então a gente vai para a relaçãozinha. Isso daí não é preciso e necessário fazer, mas é importante, a gente entender. Se ele quer 500 ml, é claro que é 500 gramas, isso daí já dá para saber. Só que aqui a relação eu coloquei, 1 grama por ml, que é a densidade, que é igual a massa da solução sobre o volume da solução, que é o que ele quer. E aí, cortando e fazendo essa regra de 3, deu que a massa necessária, e que dá a proporção aí para 500 ml seria 500 gramas. Nós já sabemos por quê. É equivalente aqui, Só a gente, se é 500 ml, a gente já sabe que é 500 gramas. Então, sempre que a densidade, no caso, for 1, o volume também vai ser igual, Por exemplo, se fosse 200 ml de soro, ia ser 200 gramas de solução.
Se fosse 300, ia ser 300 ml e 300 gramas de solução, no caso da densidade ser igual a 1, tá bom? Então, essa regra de 3 aí é bem simples. 0,9 gramas de NaCl prepara 100 gramas de solução de NaCl. Então, se eu quero preparar 500 gramas de solução, quanto então de NaCl em gramas eu vou precisar? Então, aí é só calcular, né, meio pelos extremos, faz aí a regra de 3, 100 vezes x, que é igual a 0,9 vezes 100 gramas, isola o x, né, multiplica esses dois números aqui, 0,9 vezes 500, que dá 450, e passa o que estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 450 dividido por 100, né, corta 0 e 0, vai ficar 45 dividido por 10, né, e aí a gente pega esse 0 aqui, passa, vem aqui com a vírgula para esquerda, desloca, e aí vai ficar 4,5 gramas de NaCl para preparar 500 ml de soro. Tá? Então, tá aí a questão, né? É a alternativa C, 4,50, que é a mesma coisa que 4,5 gramas para preparar 500 ml de soro fisiológico. Tá bom? Essa é a massa necessária para preparar 500 ml de soro. Então, agora a questão 83 do Enem de 2010. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Né? Tá aí a figura do soluto aqui, o solvente, mistura e forma uma solução. E aí a questão, suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 4,42 gramas de sacarose, né, que tem a massa molar igual a 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Tá aí as alternativas. E aí a gente, meu Deus, o que eu faço, né? E aí a gente vai para as informações mais importantes. Aí a gente grifa a grama de sacarose e o ml aí da xícara, né, que é 50 ml, e a massa molar. Então, ele quer saber qual é a concentração. E a fórmula de concentração, a gente sabe que concentração é igual a número de mol sobre o volume por litro, que é em litro, né? Só que esse número de mols aqui, ele é calculado assim, da seguinte forma, né? Que a massa é sobre a massa molar, né? Dividido pela massa molar. Então, é a massa em gramas, no caso, é a massa que se calcula lá na balança, né? Que pesa. Essa é a massa em grama. E essa com letras maiúsculas aqui, é a massa molar. Então, o número de mols, né? É como se tivesse essa fórmula aqui, nessa divisão aqui em cima dessa. Porque esse N aqui, que é o número de mols, ele se calcula dessa forma, né? Essa é a fórmula para calcular o número de mols, né? A massa dividido pela massa molar. Então, a gente vai fazer isso, né? A gente tem aqui a massa molar, a gente tem aqui a massa, né, de sacarose, 3,42, que é a massa pesada na balança, né? E a massa molar, que é aquela da tabela periódica lá, né? Que é em grama por mol. Que a gente calcula lá tudinho, os elementos, tudinho, né? E aí essa é a massa molar. E a gente vai fazer esse cálculozinho. Então, aqui, o volume, né, que é 50 ml, só que, como eu coloquei aqui para vocês, o volume, ele sempre é em litros. E a questão, né, faz o favor de colocar em ml. Ou seja, a gente tem que passar esse ml para litro. Como a gente faz isso? Dividindo esse ml por 1000, e aí vai passar para litro. Se a gente quiser de litro para ml, é só multiplicar por 1000, é só fazer o inverso disso. Tá bom? Então, aí vai ficar 0,05 litros, né? Então, 0,05 litros é igual a 500 ml, é a mesma coisa. Só que a gente tem que usar em litro na fórmula, tá bom? Se colocar em ml vai dar um resultado diferente. Então, aí voltando aqui, né, pro número de mols, isso daqui só logo para a gente fazer, para a gente não se esquecer depois de colocar para litro. E aí, voltando lá, né, o número de mol, a gente pega a massa e a massa molar, divide elas e deu esse valor aqui, 0,01, e aí a gente substitui tudo isso na forma de concentração, né? Forma de concentração é o número de mol que a gente calculou aqui, e por litro, né, pelo volume, então a gente já transferiu aqui também, e a concentração, então, é 0,2 mol por litro, né? E tá aqui, a letra B, 0,2 mol por litro.
Tá? E essa aqui são sugestões de questão para vocês resolverem, né? Parecidas com essa de solução. E vocês podem procurar também outras questões, entrar em contato comigo. Os meus outros colegas vão enviar para vocês também outras questões para ajudar vocês aí nesse preparo do Enem. E aí essa questão de 2009, essa questão de 2013, vocês podem mandar também outras questões, podem estar pesquisando outras questões e mandando para a gente ajudar vocês, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham entendido, né, a questão, a explicação, o cálculo, a fórmula e o vídeo. Esse daí é meu canal no YouTube, Ana Flávia Matos. Tem alguns vídeos lá, né, dos trabalhos de vocês, né, de coisas referentes ao ensino médio de vocês e também meus trabalhos da faculdade, né? Meus vídeos que eu produzo para minha faculdade também estão lá no meu canal, tá bom? Então, tá aí, resolva as questões do Enem, mais questões do Enem, e até breve, né? Esse daí é meu e-mail para contato. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para esse e-mail aí, que eu estarei respondendo, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até logo. Até breve.